Oi, gente, bem-vindos ao nosso último capítulo de Atos dos Apóstolos. Como foi maravilhoso estar com vocês nessa caminhada, nessa jornada dessa série, né? Tive outras séries, mas essa foi bem empolgante, bem bacana, diariamente cada aprendizado. E hoje eu vou fazer o que eu nunca fiz, ler o capítulo com vocês e comentar cada partezinha aqui. Vamos lá, então? Atos 28. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos quando os colocava no fogo. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra do fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou caísse ali mortinho da silva. De repente, mas... Eu botando palavras aqui na Bíblia, né, gente? Oh, meu Deus. De repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus. Bom, já falei aqui que o livro de Atos dos Apóstolos é Lucas que vem narrando os fatos que haviam acontecido. E é muito importante que se saiba que o que as pessoas pensam sobre nós e o que elas fazem a partir de nós não se torna responsabilidade nossa. Eu não sou muito fã daquele livro, O Pequeno Príncipe, tão popular na literatura, e um dos mais lidos do mundo. Se alguém aqui já leu, deve lembrar de uma frase: você é responsável por aquilo que cativa. Bom, eu não sou responsável, não me acho responsável pelo sentimento que você nutre por mim, por exemplo. Eu posso até ser responsável por despertar em você alguma coisa, mas a medida, a forma e o que você faz com isso não é minha responsabilidade. Você pode criar algo na sua cabeça que eu jamais imaginaria despertar em você. Ah, mas Cristina, por que você está dizendo isso? Porque aí nesse capítulo já começam com os índios dizendo que Paulo era um Deus. A visão que a gente tem de uma pessoa e o que a gente idealiza nela é a partir do que nós criamos. Vem de nós, mas não do que nós somos na verdade. Porque só quem sabe quem somos na verdade somos nós mesmos e Deus. Então Paulo não era um Deus. Nem a Bíblia está dizendo que Paulo era um Deus. As pessoas o viam assim. Paulo ministrava sobre um Deus. Paulo não era um Deus, mas representava um Deus. Paulo não era um Deus, mas foi escolhido por um. Paulo não é um Deus, mas por sua coragem, entrega, fé, generosidade, determinação, obediência, conduta para com esse Deus e para com que ele fosse conhecido, foi a missão da vida dele. A gente pode usar aquela frase: diga-me com quem andas, que direis quem tu és. Ou melhor, quando a gente anda muito com alguém, a gente fica parecido com aquela pessoa. Quantos amigos você já teve aí que você você parece com fulano, né? Mas que fique carimbado aqui: parecer não é ser. No nosso estudo nós vimos, nessa experiência de leitura de Atos, que Paulo e nenhum dos apóstolos citados nesse livro jamais se consideraram ou se mereceram serem deuses ou Deus. Pelo contrário, em várias passagens que essa prática acontecia, eles repreendiam as pessoas que subjugavam eles como Deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e, por 3 dias, bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e também foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos
os suprimentos de que necessitávamos. Se Paulo não tivesse atracado naquela ilha, porque o destino dele já era ir para Roma, né? Se não houvessem essas paradas todas que a gente vê lendo aqui, talvez aquele homem tivesse morrido. Eu digo o pai de Públio, porque ele não estaria ali para curar. Então, talvez, algumas coisas na nossa vida mudam de rota para que a gente esteja exatamente naquele lugar, exatamente naquele dia, exatamente com aquela pessoa. Porque quando Deus quer nos usar para mudar a vida de alguém, Ele usa mesmo. Mas quando nós queremos nos apoderar deste poder, tentando intervir no destino das pessoas, fincando pé, dizendo, né, eu quero, eu vou, eu posso, dando conselhos sobre pontos de vista sem embasamento, sem cuidado com o outro, há uma enorme diferença nisso. Porque geralmente o que eu quero e o que eu decido não termina muito bem, porque não está alinhado com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, mesmo que Paulo tenha passado por naufrágio, por cobra, picado na mão, que ele tenha apanhado, tenha sido preso, tenha sido chicoteado, tenha caído de penhasco, tudo que ele sofreu aí serviram para que a vida desse homem fosse curada e de outras pessoas abençoada. Ou seja, a minha vida só não importa para Deus, mas importa a minha vida com a sua vida com a minha vida. Eu fazendo diferença na sua vida e você fazendo diferença na minha vida. E não o que eu quero ou o que eu acho que eu preciso para mim ou para você. Não é sobre mim nem sobre você, é o que está dizendo aí. É sobre a graça dele. A pregação de Paulo em Roma. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus, quando estes se reuniram para a luz, e lhe disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Aí eu vou pular aqui pro 27. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os olhos, assim não fosse. Poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Depois que ele disse isto, os judeus se retiraram discutindo e intensamente entre si. E ele termina dizendo: por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. É o seguinte, Paulo estava sendo preso. E quando ele encontra as pessoas, ele diz: tem bom ânimo, eu estou animado, né? Porque geralmente, se eu chegar num lugar e começar a me vitimizar, se eu começar a dizer coisas sobre a minha desgraça, sobre a minha falência, sobre a minha doença, sobre a minha fraqueza, com certeza eu vou contagiar as pessoas com aquelas coisas ruins que eu estou falando sobre mim, sobre o que eu estou sentindo. Mas mesmo assim, eu tendo essas coisas, essa infortunidade, se eu disser que mesmo assim podemos ficar bem, que eu estou animada, que eu tenho perseverança, que eu tenho esperança, com certeza eu vou servir como exemplo. Ah, Cristina, mas isso é hipocrisia. Se você está mal, diga que está mal. Pode até ser comigo ou com você, mas eu tenho um processo muito grande pela frente ainda para chegar nesse estágio e muitas coisas para aprender com o Espírito Santo, com Jesus. Mas eu suponho que Paulo, tendo passado por tudo isso, o Espírito Santo encheu tanto ele, que era completamente verídico o ânimo dele. Porque como eu disse no meu vídeo de ontem, né? Porque eu fiz um vídeo antes de ontem, o de ontem e o de hoje, eles se unem. A gente prioriza uma coisa que faz bem ao nosso espírito, a gente colhe uma coisa que faz bem ao nosso espírito. Ânimo, esperança, perseverança,
graça. Foi isso que Paulo pregou, viveu e colheu. Então Paulo cita o profeta Isaías, mostrando que ele está ali não contra judeus, não contra fariseus, nem contra romanos, nem contra absolutamente ninguém. Ele está dizendo o que ele viu, ouviu e viveu na carne, na alma e no espírito. O que o Antigo Testamento falava se cumpriu em Jesus Cristo. Mas o coração do povo estava tão endurecido e as pessoas estavam tão incrédulas e limitadas que não percebiam o óbvio, que não viam o que estava ali na sua frente. Mas assim mesmo, ele queria continuar pregando as boas novas de Jesus. E essa era a sua prioridade. Hoje, nós, em todas as nações do mundo, isso é ótimo, do mundo podemos ter a crença que quisermos, adorar os deuses que quisermos, acreditar no que quisermos, seguir a religião que quisermos, não seguir religião nenhuma, não ter Deus nenhum, não acreditar em nada, em absolutamente nada, somos livres na maioria dos países. E como o nome dessa série que termina hoje é o que vem depois da crucificação de Jesus e agora depois de Atos dos Apóstolos, hoje Jerusalém e Roma têm situações completamente diferentes desse último cenário que a gente viu aí nesses 2 últimos capítulos. Em Jerusalém, 3 religiões convivem entre si, judeus, cristãos e muçulmanos, dividem cada palmo de chão. Esse palco narra a maioria das histórias bíblicas, Jerusalém, onde o templo de Salomão foi erguido, foi derrubado, foi erguido outra vez, derrubado outra vez, e hoje é representado pelo Muro das Lamentações. Ao lado, quase coladinho, das maiores mesquitas do mundo, o cartão postal de Israel. Além de também uma das basílicas mais importantes para os cristãos, a Basílica do Santo Sepulcro, representando aí a Igreja Católica. Já da Itália, o maior centro católico e cristão do mundo, o Vaticano, um país só de adoradores de Cristo. Realidade bem diferente do que a gente viu em Roma aí no capítulo de hoje. Ou seja, os perseguidores passaram a ser a maioria dos defensores do planeta Terra de Jesus Cristo, entre o primeiro e o segundo milênio. Bom, cada um segue sua fé, seu credo. Aprendemos no livro de Atos dos Apóstolos que a perseverança, a tolerância, o propósito, a legitimidade foram as marcas registradas desses homens que transcreveram o Evangelho de Jesus para que nós hoje pudéssemos ler, estudar, aplicar em nossas vidas. Mas a minha maior lição foi que a gente não desiste de Jesus. Que a gente nunca desista de Jesus. Porque Ele me deu a oportunidade de nascer de novo. Ele me deu a oportunidade de recomeçar. Ele me deu a oportunidade de seguir, deixar aquelas portas ali fechadas e bem lá atrás. Ele me deu a oportunidade de não deixar ninguém dizer que eu não consigo. Ele me deu a oportunidade de entender que é melhor dar do que receber. Ele me deu tantas oportunidades de continuar cumprindo esta missão de levar o Evangelho dele até você. Gente, muito obrigada. Se for sair, usa máscara. Se puder, fique em casa. Toma cuidado. Que Deus vos abençoe, te proteja. Continue lendo a Bíblia. E eu volto em breve com novidades para vocês. Um beijo e até mais.